sobre este tema do crescimento económico e da estratégia para o emprego e fomento industrial, gostaria de dizer que acho um ótimo plano e acho que a nossa economia precisa bastante deste apoio, de todo este incentivo, de todas estas medidas e da monitorização que se pretende que seja feita. Seria bom que passasse para além da teoria, do plano em si, do papel, como nós vimos e ouvimos, há coisas, há medidas que surgem que depois não acontece na concretização quando os empresários se dirigem às várias instituições. Já não existe, já não há possibilidade pela falta de dinheiro. Assim continuaremos na mesma. Mas, de qualquer das maneiras, quero... acho que o ministro Álvaro Santos Pereira está a fazer um bom trabalho. O grande problema, portanto, é Ministro da Economia e do Emprego. O grande problema do emprego que nós temos é exatamente a falência e o encerramento de milhares e milhares de empresas, muitos milhares de empresas, que chegaram até a alguns milhões, 1 milhão e 2 milhões, por aí, de empresas que fecharam de várias das mais variadas dimensões. Por isso temos um desemprego tão grande. Portanto, o que nós temos nesta estratégia é uma omelete que parece que irá ficar saborosa, não é? Perdoem a metáfora. Mas temos de dar atenção aos ovos. Será que os ovos são frescos? Será que os ovos têm o tamanho adequado? Será que os ovos são biológicos? E a questão está aí. A questão está nas empresas, porque o enorme desemprego que nós temos, tanto a nível dos jovens, como a nível de pessoas de mais idade e pessoas a partir dos 35 anos, tem a ver com as empresas que fecharam. E as empresas fecharam precisamente pelas medidas restritivas que foram implementadas por este governo e por não lhes terem dado uma possibilidade de deslocação para a sociedade civil. Então, o que é que nós sabemos? Estas medidas são para as empresas que existem. E elas são muito importantes. As empresas que existem precisam destas medidas da estratégia. Mas as empresas que existem não conseguem absorver muitos mais empregados. Ou seja, não conseguem por elas mesmas criar muitos mais postos de trabalho. Então, o problema crucial continua a ser a criação de empresas. Será que as empresas que, entretanto, foram criadas já conseguiram suplantar as empresas que fecharam? Os dados estatísticos dizem que não, porque o desemprego continua a ser enorme, apesar da enorme imigração que tem acontecido. Portanto, continuamos a ter uma enorme falta de empresas na nossa economia. Então, o que está feito nesta estratégia para a criação de empresas? Aí eu não ouvi absolutamente nada sobre esse assunto. Porque falam investimento público. Não estamos em situação, na minha opinião,
não estamos em situação de fazer investimento público em grande escala, porque o investimento público leva recursos que geralmente não dão retorno. O Estado está cheio de dívidas, está muito endividado. Então, como é que ele vai desviar dinheiro para investimento público quando tem tantas despesas fixas a concretizar? Não estamos em período de fazer investimento público para lá do mínimo necessário. Tem de ser a sociedade civil a reagir. Quais são as medidas que estão aqui nesta estratégia para emprego e fomento industrial que levam à criação de novas empresas, a dar apoio, principalmente na fase de início, arranque? E há um outro problema muito grande, é que uma empresa que existe, ela pode, portanto, ela é criadora de emprego, ela precisa de empregados para existir. Nem que seja uma família, a família que a criou, não é? Mas, quando se cria uma nova empresa, leva tempo até essa empresa estabilizar e consolidar-se. E nós estamos a precisar de empresas para ontem. Estágios e mais estágios são ótimos se realmente eles depois se concretizam em postos de trabalho e não fazem uma utilização negativa dos estágios. Portanto, eu tenho de destacar muito o trabalho que tem sido feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Paulo Portas. Ele tem trabalhado bastante, concretizado bastante para que o país tenha para a subida das exportações e para arranjar novos mercados para o país e para as empresas portuguesas. O Presidente também tem contribuído para isso, este Ministro da Economia também, mas principalmente temos de dar temos de louvar o trabalho do Dr. Paulo Portas como Ministro dos Negócios Estrangeiros e na abertura de novos mercados, muitos mercados para a indústria portuguesa, para as empresas portuguesas. É preciso que a economia ajude, é preciso que a economia volte a criar empresas. Pelo menos para equilibrar um pouco mais a economia, porque este desemprego não se resolve sem a criação de empresas que lhes vão abrir novos postos de trabalho. Pronto, há muito mais a dizer, mas fico por aqui.